Fala, seu bando de aluno bizonho. Brincadeira aí, pessoal. Aluno bizonho é normal, viu? Eu sou um aluno bizonho também. Então, vamos responder a pergunta aí do Pedro Pinheiro. Pedro Pinheiro, o aluno ansiosão aí que me fez a pergunta 2 vezes. Fez a pergunta e pediu pra eu responder de novo. Pedro, tô brincando, mano. Seguinte, cara, valeu por acompanhar o canal aí, bem importante pra mim saber que tem pessoas acompanhando e dando feedback aí, desde já agradeço, cara. Então, ele perguntou sobre a preparação pra Polícia Federal, né? Eu era concursado já num concurso nível médio pra técnico de contabilidade, e eu trabalhava 3 turnos, eu trabalhava de manhã, tarde e noite, porque de noite eu tinha outro emprego. E isso se estendeu por mais de 1 ano, e quando eu decidi estudar para a Polícia Federal, eu tava nessa função de trabalhar 3 turnos. Então, como eu estudava? Não estudava, né? Eu estudava, muito difícil. Ficava tentando olhar vídeo, tentando fazer questão, mas mais dormia em cima do livro do que realmente assimilava algum conhecimento. Eu fiquei nessa função de trabalhar 3 turnos até julho de 2017. E depois de julho de 2017, eu fiquei trabalhando na parte da manhã e na parte da tarde. Trabalhava em outra cidade e tinha bebê pequeno. Então, também não tinha muito tempo disponível para estudar. Eu fui organizar um lugar para estudar, cara, para ter uma ideia, em dezembro de 2017. Em dezembro de 2017, eu comprei uma mesa, arrumei um quartinho na minha casa e aí eu comecei a estudar num lugar reservado. Porque antes disso eu estudava até embalando meu filho, sempre quando dava, né? Continuava com pouco tempo, porque ainda trabalhava o dia inteiro e ainda tinha as funções de casa para fazer. Então, eu considero assim que estudo de verdade focado na Polícia Federal foi dezembro de 2017 até setembro de 2018. Então, por volta de 10 meses. Mas eu não poderia dizer aqui que eu não tinha bagagem. Por quê? Eu tinha passado alguns concursos públicos já, inclusive o que eu estava, né? Antes de passar na Polícia Federal, passei em 2 concursos de Polícia Civil, chamado na primeira turma, os 2. Passei em 2 concursos de Polícia Militar. Num deles eu fiquei em primeiro e tinha ido bem em concurso para nível superior, para contador de prefeituras e outros órgãos. Quando eu comecei a estudar para a Polícia Federal, quando eu decidi que eu ia estudar para a Polícia Federal, foi porque eu já tinha chegado à conclusão que eu não queria ser contador, que eu não gostava mesmo. Porque eu tentava estudar para contador ou para auditor de Tribunal de Contas, por exemplo, e eu não gostava de estudar, o estudo parece que não rendia. Comecei a estudar para a Polícia Federal e mesmo com todas essas dificuldades, começou a render. Por quê? Porque era uma coisa que me interessava mais. Mas eu estudava as horas que eu conseguia. Eu baixava alguns vídeos gratuitos do YouTube e levava para o serviço para ouvir enquanto eu estava trabalhando. Botava no fone, ficava ouvindo, respondia questões sempre quando dava um intervalo e fazia isso o tempo inteiro. Eu fazia isso enquanto eu estava almoçando, enquanto eu estava comendo, quando eu ia no banheiro, o tempo inteiro. Eu tinha aplicativo para responder questões no celular, eu levava livro pro serviço, quando dava um tempo eu pegava o livro, na hora do almoço, realmente não parava mesmo. Chegava em casa ali por volta das 5h30, 6 horas da tarde e fazia os afazeres de casa, porque obviamente todo mundo tem coisas para fazer em casa, né? Não tem como fugir disso. E assim que dava, eu começava a estudar. E às vezes eu começava a estudar 8, 9 horas da noite. Então, o que acontecia? Eu ia até 2 horas da manhã, principalmente com o edital aberto. Com o edital aberto aí, ia até mais do que isso. Até 2 horas da manhã estudando, tomando alguma coisa que tivesse cafeína para me deixar melhor. E 7 horas estava de pé para ir trabalhar no outro dia. Para ter uma ideia, muitas vezes eu treinei pro TAF no horário do meio-dia. E janeiro, fevereiro, com sol do meio-dia, correndo como dava, treinando como dava. E eu não desligava a cabeça. Era o tempo inteiro focado. Às vezes eu não podia estudar, mas eu botava um vídeo de alguém falando sobre alguma coisa do concurso. Botava vídeo de alguém dando uma dica. Botava vídeo de alguma coisa repetida, porque daí eu não tava com a atenção focada. Por exemplo, tava tomando banho. Não tava com tanta atenção, tava cansado. Botava coisas repetidas para eu ficar fixando. E era um estudo mais na força bruta mesmo. Era o tempo todo ouvindo conteúdo atrás de conteúdo. Só quando não dava. Óbvio, tem períodos que não dá, né? O próprio estudo durante o serviço, a gente tem que parar para se concentrar em outros assuntos e muitas vezes não funciona. Mas eu tava ouvindo, força bruta. Só que teve uma hora que eu percebi que essa força bruta, ela não ia ser suficiente para passar. Mesmo com bagagem, mesmo estudando, fazendo bastante repetições, bastante questões, eu vi que eu ia ter que fazer uma estratégia para a prova. Então, eu parei e comecei a criar uma estratégia. Foi aí que eu comecei a incluir simulados direcionados de uma das plataformas que eu usava. Então, simulados para agente escrivão da PF, para PRF, e através desses simulados eu comecei a bolar uma estratégia. Porque eu comecei a olhar, bom, se eu chutar todas as que eu não sei, eu vou mal. Mas também, se eu não chutar nenhuma, eu acabo indo mal. Então, eu fui estabelecendo um número ideal de questões para deixar em branco, para minha forma de responder
responder. Só que essa estratégia tem que ser para outro vídeo, senão vai ficar muito longo, né? Quem quer saber qual estratégia foi essa, deixa nos comentários aí que eu faço outro vídeo comentando como ela funcionou na hora da prova e aí vocês podem ter uma ideia também de como fazer, né? A outra pergunta que o Pedro deixou foi se a minha nota dos simulados foi parecida com a prova. Ela foi parecida com a prova sim, Pedro. Foi perto, mas ela foi maior. Então, na prova eu tive uma nota maior do que os simulados que eu fazia. Até porque existe um percentual de sorte nas provas, né? Tem que cair aquilo que a gente sabe também. Porque a prova da Polícia Federal, por exemplo, tem 120 questões com uma infinidade de matérias, né? É uma prova difícil. Então, se cair coisas que a gente estudou ou que a gente viu recentemente, ajuda, né? O tempo de estudo, fica difícil da gente resumir aqui 1 ano, 10 meses de estudo, 2 anos de estudo. Então, se vocês têm outras perguntas aí, vão deixando no comentário que a gente vai respondendo. Beleza? Bom estudo aí, pessoal.